TV Câmara, Campinas. Olá, bom dia. Estamos ao vivo agora, 9 horas e 45 minutos, e você vai acompanhar a reunião da Comissão de Política, Social e Saúde da Câmara. Acompanhe na presidência do vereador Paulo Haddad. Bom dia às pessoas que nos acompanham aqui no plenário, ao telespectador da TV Câmara, aos internautas que nos acompanham nas redes sociais. Daqui o meu bom dia também ao vereador Eduardo Magoga, que se faz presente nessa reunião, vereador Cecílio Santos, vereadora Mariana Conte, vereador líder de governo Luiz Carlos Rossini, o nosso presidente da rede Mário Gatti, doutor Sérgio Bisoni, a doutora Daniela Calado, que é diretora jurídica da rede Mário Gatti, e ao doutor Steno Pierre, diretor técnico de urgência e emergência pré-hospitalar da rede Mário Gatti. Nessa nossa quinta reunião extraordinária da Comissão de Política Social e Saúde, nós iremos discutir as parcerias para a contratação de RH junto às entidades privadas, para a UPA Campo Grande, e nós temos aqui a presença do presidente, do doutor Estênio e da doutora Daniela, que irão apresentar esse projeto, e os vereadores que aqui se fazem presentes, que queiram fazer alguns questionamentos, nós abriremos as perguntas. Então, eu vou passar, inicialmente, a palavra para o doutor Steno Pierre, para que ele possa fazer as suas considerações iniciais. Bom dia a todos. Bom dia aos nobres vereadores. Eu vou iniciar falando um pouquinho da UPA Campo Grande, tá? Falar um pouquinho do perfil da unidade. A unidade foi inaugurada em julho de 2008. É uma unidade de uma área construída em torno de 250 metros quadrados. É uma das unidades mais distantes da rede Mário Gatti, cerca de 16 quilômetros, e é uma área que, dentro do distrito noroeste, abrange um complexo de unidades, né? Compõe uma unidade intermediária de atendimento de urgência e emergência, interligando unidades básicas e as unidades hospitalares, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. É uma unidade que atende, faz um atendimento de urgência e emergência em clínica médica e pediatria. Apresenta, dentro da sua estrutura, 14 leitos de observação adulto, 7 leitos de observação infantil, 2 leitos de observação de isolamento e 4 leitos de urgência e emergência, além de os consultórios de atendimento de baixa complexidade, da clínica e da pediatria. Além disso, é uma unidade que, dentro do escopo da rede Mário Gatti, a gente abriga uma unidade descentralizada do SAMU. Tá? Ficam 2 ambulâncias básicas dentro da unidade, ajudando na diminuição do tempo-resposta dos atendimentos. É uma unidade cujo custeio é mantido pela PMC, com um valor de produção SUS. Ela é uma unidade de uma UPA porte 3, tá? Que tem um perfil de custeio de R$ 375 mil pelo Ministério da Saúde. Porém, a gente já fez todo o processo de habilitação, de credenciamento, e ainda não saiu por razões do Ministério na esfera federal, atrasos na esfera federal. Bom, como a gente pode ver nessa visão, a gente tem uma ampla unidade, né, como eu falei, 250 metros quadrados, composta nessa visão externa da área do estacionamento dos funcionários e a recepção da UPA, né, essa é a fachada da UPA. Nesse próximo slide, a gente pode observar a sala de emergência. Como eu havia dito, são 4 leitos de emergência para estabilização e remoção do paciente via SAMU. Tá?
Mais uma visão aqui da sala de emergência, realmente é uma unidade bem ampla, bem confortável na questão estrutural. Temos a observação adulto e a observação infantil nesse próximo slide, em que a gente tem, só confirmando, então, 21 leitos ao total de observação adulto e infantil. Os consultórios médicos, eles podem ser tanto de pediatria quanto de clínica. Os consultórios da clínica são 5, os consultórios da pediatria são 3. Aqui é a sala de medicação. Temos uma unidade radiológica. Hoje, essa unidade ela opera totalmente digitalizada. Tá? Foi um grande avanço que a gente conseguiu dentro da rede Mário Gatti. A ampla recepção. Então, esse paciente ele dá a entrada pela recepção, paciente de baixa complexidade, abre uma ficha e esse paciente aguarda nessa sala de espera. Bom, vamos então diretamente ao tema, que é o motivo da nossa reunião hoje, o chamamento público. Então, eu vou deixar a palavra agora com o presidente, Dr. Sérgio. Bom dia a todos e todas. Presidente da comissão, senhores vereadores, vereadora. Então, a ideia hoje é falar sobre aliás, o motivo que nós estamos aqui, é falar sobre o chamamento público para a contratação de entidades beneficentes de assistência social com certificação SEBAS na área de saúde. Isso nos termos da Lei Federal número 12.101 de 09, nos seus artigos 24, 25 e 26 da Lei Federal número 8.080 de 90. Visando a promoção de desenvolvimento do campo de ensino do pronto atendimento no Campo Grande, mediante assistência médica voltada à qualificação e formação de profissionais para atuação junto aos usuários do sistema de saúde. Eu vou historiar nos próximos slides o motivo que nos trouxe a fazer esse ato, a esse tipo de processo. Em março de 2018, houve a cessão de servidores municipais para trabalho junto à rede Mário Gatti, a partir da criação da autarquia. Nesse momento, já havia um déficit de pessoal nas unidades pré-hospitalares, que nessa época estava sob a gestão da Secretaria Municipal de Saúde. Nos anos subsequentes, de 2018 e 2019, houve uma prioridade determinada para a nova autarquia, que era a reestruturação do Hospital Ouro Verde. Essa reestruturação, todo mundo lembra, por motivos óbvios, ocorreu num caráter de urgência e, em paralelo a isso, existia uma priorização da construção do plano de cargos, carreiras e salários da autarquia. Até porque, por ser autarquia, ela é obrigada a ter funcionários próprios. Mas para viabilizar o concurso próprio e deixar de ter a cessão de servidores municipais. Agora, é um processo altamente complexo, depois podemos discutir com mais detalhes, porque nós temos funcionários cedidos pela Secretaria Municipal de Saúde, qualificação muito específica para a área hospitalar. Então, esse processo tem que ser determinado numa transição que será relativamente longa, porque nós temos que fixar esses profissionais dentro da rede hospitalar e, ao mesmo tempo, criar carreiras novas. Por exemplo, nós não podemos transferir, simplesmente devolver para a Secretaria de Saúde neurocirurgiões, cirurgiões especializados, que eles têm uma função especificamente dentro da área hospitalar. Então, esse é um processo que começou a ser desenvolvido nos anos de 18 e 19, porém, em função de tudo que aconteceu até hoje, isso está em processo, não conseguiu ser implantado. Só que, nesse meio tempo, nós tínhamos que suprir o déficit de pessoal. Então, foi promulgada uma lei municipal no ano de 19, a Lei número 225, que permitia a contratação emergencial dos profissionais. Nos anos seguintes, 19 e 20, realizamos sucessivos processos seletivos para diversas categorias da área de saúde, o que supriu parcialmente o déficit de pessoal existente nas unidades da rede Mário Gatti. Esses contratos temporários foram excepcionalmente prorrogados, com autorização legal específica até o limite do possível,
por conta da pandemia Covid-19. Porém, tudo está chegando no seu final. Ele fez 1 ano, foi prorrogado mais 1 ano e agora não tem mais possibilidade legal de prorrogação, o que está agravando a já crítica situação de falta de profissionais. E ainda contando com a saída iminente de um elevado quantitativo. Aposentadoria, afastamentos por saúde, médicos e profissionais de saúde que faleceram, tiveram sequelas definitivas que não têm perspectivas de volta. Enfim, tem uma série de coisas, além das naturais do processo de funcionalismo público, os agravados pela pandemia. Com conta disso e por conta da pandemia, houve paralisação na elaboração do plano de carreira e salários, retomado agora em junho de 21, ora em discussão por um grupo já designado pelo prefeito. Então, os trabalhos já recomeçaram, lembrando que, por ordem de uma lei federal, não podemos fazer concurso até 31 de dezembro de 2021. Então, todo o planejamento será a partir do ano que vem. Quer dizer, todo em planejamento não, toda implantação. Bom, assim que nós começamos a gestão em janeiro, o prefeito municipal determinou que deveria ser aproveitado todo mundo de um concurso realizado em 2019. E isso foi feito pela Secretaria de Saúde primeiro e depois pela Rede Mário Gatti. Então, nós tínhamos um déficit grande de clínico geral, pediatra, enfermeiro e técnico de enfermagem. Nesse concurso não tinha mais disponibilidade de técnico de enfermagem. Nós tínhamos alguns clínicos, a nossa necessidade era em torno de 64, tinham 17 disponíveis para serem chamados, e nós conseguimos chamar 3. O resto não aceitou. E os 3 foram para o SAMU. E esses profissionais, nós conseguimos 60 e poucos enfermeiros, que supriu de uma maneira razoável, e 20 e poucos pediatras de uma necessidade de quase 40. Então, metade já ajudou. Agora, clínico, nós ficamos absolutamente desprovidos. Pediatra, deixa eu ver aqui, quantos pediatras? Tivemos 12 vagas disponíveis para o Campo Grande. Somente 4 aceitaram para participar. E sendo que uma delas está afastada por gestação por 6 meses. Então, na prática, tivemos 3 médicos alocados no Campo Grande. Em setembro de 21, realizamos um novo processo seletivo de contratação temporária para médicos clínicos, porém, devido ao fracasso na reposição, foi justificado pelo fracasso na reposição dos concursados. Abrimos 20 vagas e obtivemos somente 12 preenchidas, sendo que de 7 médicos pedidos ao Campo Grande, somente 4 aceitaram ir. Em setembro e outubro de 21, realizamos processos seletivos para outras categorias médicas. Neurocirurgiões, 3 vagas, anestesistas, 6 vagas, e médicos pro SAMU, 8 vagas, além de 50 para técnico de enfermagem. Então, eu queria deixar bem claro o seguinte: tudo o que foi possível dentro da legalidade, medidas jurídico-administrativas, elas foram adotadas. Porém, continuamos com furos imensos na grade de escala de médico, enfermeiro e técnico de enfermagem. E por que o Campo Grande? Porque é a área de maior demanda do município. E por ser uma área distante, é a mais difícil de você alocar profissionais. Então, isso nós já chegou num ponto em que, mesmo que a gente consiga, e deixar bem claro o seguinte, nós não somos contra o concurso. Assim que for possível, e dentro da possibilidade orçamentária e legal, nós iremos implantar o concurso de cargos e salários da Rede Mário Gatti. Porém, agora, se a gente for esperar toda a possibilidade legal, nós vamos ficar mais de um ano, cada vez mais, com falta de profissionais, e com certeza vai ter desassistência a curto prazo. E isso que nos preocupa profundamente. Em primeiro lugar, é não deixar a população desassistida no local distante, complicado e de uma população extremamente vulnerável. Essa é a nossa maior preocupação nos dias de hoje. E como que nós definimos as modalidades para fazer esse tipo de chamamento público? Nós temos a lei federal
8.080 de 90, a Lei Orgânica do SUS, nos seus artigos 24, 25 e 26, que reforçam a já substancial fundamentação da contratação, como se verifica na transcrição, que está descrito um pouquinho abaixo. O artigo 24, quanto às suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Parágrafo único. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas a respeito as normas do direito público. No artigo 25, na hipótese do artigo anterior, ou 24, as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do sistema de saúde do SUS. Na Lei Federal 12.101, de 09, garante, através da exigência da apresentação do SEBAS às instituições interessadas em partir do chamamento, o atendimento ao disposto ao artigo 25 da Lei Federal 8.080, de 90. O SEBAS, ou SEBAS, que é uma certificação de entidade beneficiente de assistência social nas áreas de saúde, educação, especificamente de assistência social. Então, as entidades da área de saúde que têm o SEBAS tiveram preferência nesse chamamento. Sobre a utilização de chamamento público para a contratação de serviços necessários, a legislação pátria possui previsão permissiva expressa. A Constituição Federal fundamenta a possibilidade legal em seus artigos 37, 197 e 199, inciso 1º, que possuem a seguinte redação. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estado, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte, o artigo 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. O artigo 199, assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Inciso 1º, as instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes desse, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. Na sequência, nós estamos preocupados, além da legalidade da ação, da economicidade. Por quê? Porque, obviamente, só tem interesse uma coisa dessa se tiver vantagem econômica, em que nos ajude a gerir, a criar a gestão com mais viabilidade. Então, o estudo comparativo da vantajosidade econômica entre a realização de novas contratações emergenciais e a composição do quadro estatutário, com os parâmetros remuneratórios dos servidores, em face de um sistema de contratação de postos de trabalho, a manutenção contínua das escalas de trabalho, independente da ocorrência de afastamento a qualquer título, ou seja, tem que estar com a grade completa constantemente e as reposições sendo feitas imediatamente com períodos muito controlados pela gestão. E nas mesmas condições dos contratos similares em vigência junto a outras unidades da rede Margatti. E aí nós consideramos como base de cálculo o vencimento referente a janeiro a abril de 2021. E ali nós fizemos uma planilha mostrando a economicidade. O impacto, na primeira linha, o impacto mensal e na segunda linha, o impacto anual. Então, na primeira coluna, total de médicos clínicos, depois eu vou pôr a outra falando qual o número de cada profissional, de cada especialidade. Então, tem um custo, um impacto anual de R$ 6.319.327,01, quando você fala dos clínicos.
4.061.000 quando você fala dos pediatras. Na classe da enfermagem, 1.831.349,08. Dos técnicos de enfermagem, 4.420.731,26. E dos assistentes sociais estipulados, 185.714,81. Aqui nós tomamos o cuidado de retomar a presença do assistente social na unidade, coisa que nós estamos totalmente carentes há anos já, não só nessa, mas em algumas outras também. Então, isso daqui dá um total de R$ 16.818.889,84. E na última coluna, nós fizemos o custo com a reposição de férias, usando um percentual de 9%, o que dá um total de custos, se eu fosse completar o quadro com servidores públicos, de R$ 18.332.589,92. Muito bem. Aí o que aconteceu? Na última coluna, acho que está ali, pode passar o próximo. Isso. É uma coluna mais complexa, mas eu vou resumi-la. É que daqui eu não enxergo, por isso, preciso olhar por aqui. A idade é dura. Então, vamos lá. Médicos clínicos gerais. 3 médicos de segunda a domingo, 24 horas. 1 médico de segunda a domingo diurno, 12 horas. E outro clínico geral, 12 horas, de segunda a sexta, diurno, que seria horizontal. Então, nós teremos 5 clínicos gerais. 2 pediatras de segunda a domingo, 24 horas. 1 pediatra, 12 horas, de segunda a sexta, diurno. 3 enfermeiros, 24 horas, de segunda a domingo. 1 chefia de enfermagem, 12 horas, de segunda a domingo, diurno. 12 técnicos de enfermagem, 24 horas, de segunda a domingo, e 1 assistente social, 44 horas por semana, de segunda a sexta, diurno. E aí, o que foi feito? Nós fizemos uma estimativa, pedimos cotações simples do mercado, as empresas se interessassem em mandar valores, e 2 delas enviaram. Uma delas calculou para 2 anos 51.251.885,28. Uma segunda, pelos mesmos 2 anos, 38.449.929,60. Isso daqui nós tiramos um valor médio entre uma empresa e outra, e que ficou em 44.850.907,44 por 2 anos. Nós dividimos isso por ano, chegamos num valor de R$ 22.425.000. Se a gente colocasse servidores públicos 12 meses, piso de entrada do concurso, ficaria em 332.589,92. Então, qualquer viabilidade se justificaria se eu tivesse um valor abaixo desses 18 milhões, senão não tem razão de ser. Então, nós calculamos que a vantajosidade econômica seria obtida se fosse 90% do custo apresentado. Então, nós publicamos que o valor mínimo seria R$ 16.499.330,93 para cada ano. Quem apresentasse o maior percentual de desconto em cima desse valor ganharia o certame. Então, ficar aqui, finalmente aqui o valor, acho que está ali, é 16 milhões, quase 16 milhões e meio para 12 meses e 33 milhões praticamente para 2 anos. Agora terminando. Então, como é que ficou isso daí? 5 empresas apresentaram propostas. As documentações, nós não trouxemos o vencedor porque não deu tempo de avaliar. O certame terminou na quarta-feira passada, mas não houve nenhuma interposição de recurso ao pleito. Somente uma empresa solicitou esclarecimento. E esse número, acho que significativo de propostas, 5, sem impugnações em erros por parte das empresas, demonstram claramente zelo e respeito pelos princípios públicos, além
da elaboração e da eficiência na elaboração desse edital. Então, a gente espera que tenha uma vantajosidade econômica importante, mas, principalmente, além do dinheiro, não falte profissionais no atendimento, que a gente cubra a escala 24 horas por dia plena. Os afastamentos, tudo, serão de responsabilidade, a reposição será de responsabilidade do vencedor disso daqui. Mas isso é só para o RH, todo o controle, medicamento, manutenção, alimentação, roupa, será da rede Mário Gatti. Nós teremos fiscais e controladores desses contratos. É muito especificado o edital que foi feito, de modo que a gente tenha, durante 24 meses, uma tranquilidade e, obviamente, uma avaliação da prestação de serviço junto à população. Eu acho que é isso. A grande pergunta é o que acontece com os funcionários que hoje estão lá. Então, além desse ganho de funcionário para o Campo Grande, o restante será remanejado para dentro da rede Mário Gatti. E a gente espera suprir postos que estão dando alguns problemas, principalmente no Anchieta, que é um posto vulnerável hoje, mas também nos outros, porque nós temos que lembrar que nós vamos voltar com a UPA Carlos Lourenço, dia 8 de novembro, a ter pleno funcionamento. Vai voltar a ser UPA, que hoje ela é praticamente exclusiva como enfermaria de Covid. Então, com isso, a gente pretende remanejar os funcionários dentro da sua área, do seu tempo de atuação. Então, na medida do possível, a gente não pretende prejudicar funcionário nenhum, pelo contrário. Quem trabalha à noite, tentar manter a noite em outros postos, em outros locais. Durante o dia, a mesma coisa. E, com isso, tentar minimizar o problema até que nós estejamos organizados para podermos, tanto orçamentariamente como legalmente, para poder fazer um concurso e, concomitantemente, funcionando das duas maneiras. Eu acho que, com isso, a gente expôs o que pretende fazer. E agora a gente fica aberto para eventuais questionamentos. Muito obrigado, presidente Sérgio Bisoni. Também agradecer ao doutor Steno pela apresentação. Eu vou abrir as perguntas dos vereadores. Nós vamos formatar da seguinte forma. Eu acho que seria melhor todos realizar os seus questionamentos, considerações, questionamentos, e aí, em seguida, o presidente ou quem de direito aí possa responder as perguntas, e depois, se houver alguém que queira perguntar aí na plateia, a gente abre também o microfone para que façam os questionamentos. Eu vou primeiro, presidente, parabenizar os médicos na sua pessoa, todos os médicos da rede pública, né, pelo Dia do Médico, e também aos médicos de Campinas, do nosso estado e do nosso país, pelo brilhante trabalho, né, que eles apresentam e as nossas considerações e respeito pelo enfrentamento dessa pandemia que nós tivemos no nosso país. Eu vou abrir primeiro a vereadora Mariana Conte, que faça os seus questionamentos, depois o vereador Cecílio, em seguida o vereador Eduardo Magoga, ele já se antecipou a mim, dizendo que tem um compromisso. Então, quer questionar, fazer o que? Então, vamos fazer o seguinte, a Mariana, ela concordou que o Eduardo Magoga fizesse os seus questionamentos, em seguida eu passo para a Mariana e a gente finaliza aqui com o Rossini e comigo. Só cortando. Então, vamos fazer assim, para que Vossa Excelência seja contemplado nas suas perguntas, eu vou pedir que o presidente, assim que você concluir os seus questionamentos, ele já responda. Melhor assim? Senão ele não vai escutar a resposta das perguntas. Então, vai lá, vereador. Ok. Bom dia a todos. Bom dia, presidente Sérgio. Bom dia, Paulo Haddad, presidente dessa comissão. Bom dia, vereadora. Bom dia ao público que está presente e o público que nos assiste aqui na TV Câmara. Doutor Sérgio, em relação... Tive uma conversa com o doutor essa semana, muitas coisas já foram esclarecidas,
Uma das coisas que nos preocupa muito é a questão desse chamamento público, principalmente referente ao valor que foi colocado como proposta, um valor abaixo de 16 milhões. Gostaria de saber se isso não pode prejudicar na qualificação dos profissionais contratados pelas empresas que irão assumir, o RH, seria uma das perguntas, até porque, se você pensar um pouquinho no valor abaixo do que nós gastaríamos com os servidores públicos, não tendo custos aí de rescisões trabalhistas, eu acredito que, se fosse para melhorar a qualidade da contratação dos profissionais, esse valor poderia ser até um pouquinho maior, levando em consideração a responsabilidade dos custos de pessoas sendo demitidas. Outra pergunta também, a gente tem analisado que os concursos públicos realizados, muitas pessoas, na hora de assumirem o compromisso com o município, acabam desistindo da vaga. Teria como a gente trabalhar, o líder do governo também está aqui presente, Rossini, algo que pudesse penalizar essa pessoa que presta concurso público e que, às vezes, acaba, na hora de ser contemplada ao trabalhar, acaba escolhendo outras cidades pela questão de pagamento serem maiores. Só uma sugestão, porque a gente, quando vai ver um concurso público, você vê que tem muitas pessoas inscritas e muitos acabam desistindo pela quantidade inscrita. E aí, na hora que a cidade precisa que o profissional assuma, que passou no concurso, ele acaba não assumindo este cargo e o município acaba ficando sem referência para estar chamando e recolocando essas vagas. Então, seriam essas duas perguntas. Muito obrigado, que Deus continue nos abençoando. Boa semana a todos. Olha, quanto à primeira pergunta, vereador, eu acho assim, que toda empresa que entra, e está aí o nosso diretor administrativo, eles apresentam uma planilha mostrando os valores, como que ele chegou a esse valor. A gente tem que lembrar que hoje o valor, talvez, de mercado do funcionário público seja maior que o da iniciativa privada. Então, ele consegue provar que ele consegue alocar esses profissionais nessa região. E ele tem uma vantagem sobre nós, ele consegue ter um banco de plantão ou de profissionais em que ele consegue realocá-lo em poucos dias ou em poucas horas de um lugar para o outro, coisa que nós não temos essa possibilidade, nós temos uma dificuldade enorme em fazer isso. Então, eu acho que o valor, quando eles mandam, se for alguma coisa absolutamente inviável, o nosso próprio administrativo já percebe isso e questiona isso. Mas, pelo que chegou, não conseguimos fechar o processo ainda por exiguidade de tempo, mas, aparentemente, as 5 empresas têm propostas bem consolidadas. Nos parece que não tenha muito problema em relação ao mercado. Quando a segunda questão, a doutora aqui é especialista, mas eu acho que se penalizar alguém que prestar um concurso é uma possibilidade pessoal ele aceitar ou não. E nós temos a seguinte situação. Qualquer cidade grande desse país, que tem áreas distantes da área central, tem esse problema. Várias maneiras já foram tentadas, algumas são possíveis legalmente e outras não. Por exemplo, você pagar um pouco mais para quem está mais distante e tudo. Mas são situações pontuais que nem assim você consegue preencher plenamente. O que nos parece, porque assim, a pessoa não quer ficar vinculada a um local distante por tempo prolongado. É diferente de uma situação dessa, em que ele chega, ele sabe que aquilo é um período que ele vai fazer, ele vai ficar. Mas eu acho que penalizar não é a minha especialidade, mas eu tenho quase certeza que é impossível legalmente você ter esse tipo de atuação. Eu acho que a autonomia do profissional tem que ser preservada, ninguém pode obrigá-lo a fazer nada, até porque qualquer coisa que você é obrigado a fazer, vamos combinar que não vai ser muito eficiente, pelo contrário, ele vai criar todas as situações para não permanecer naquele lugar. Mas eu acho que, quanto à qualidade, a gente espera que hoje tem profissionais, eu estava lendo hoje, no Dia do Médico, nós temos no Brasil, hoje, 500 mil médicos. Atingimos o número de... Então, você tem um número de pessoas interessadas, é uma atuação básica de clínica geral, pediatria, não são super especialidades, que essas é um pouco mais complicado, porque tem atuação hospitalar em área muito mais complexa,
mas a gente acha que que a gente vai conseguir preencher o quadro, que é o que mais nos angustia hoje, é deixar a população em desassistência ou com tempo extremamente prolongado para aguardando por uma simples consulta. Deixa a doutora, quer só fazer um comentário. Então, só complementando a questão do vereador, quando foi feito o edital, foi feito um cuidado para que a gente tivesse instrumentos para garantir que essas contratações fossem dentro da qualidade. Então, além dos requisitos de acesso, que são os mesmos que hoje são exigidos para um servidor público concursado, tem que ter o mesmo nível educacional, os mesmos requisitos para um concursado exigido para essas vagas. A gente tem também os instrumentos de avaliação que garantem a qualidade desse trabalho. A gente tem, inclusive, o instrumento de que, porventura, não sendo atendida essa qualidade mínima que a gente exige, a gente troca esse profissional. E esses instrumentos de aferição do serviço não medem só quanto que ele atende, mas sim a qualidade desse atendimento. Então, todo mês, mensalmente, tem uma série de questões e pontuações que são aplicáveis à empresa que assumir, para garantir que o trabalho não só seja feito no quantitativo, mas também dentro de um mínimo de qualidade que a gente colocou. Então, existe no contrato, no edital, instrumentos para garantir a qualidade dessa prestação da assistência. Então, independente do valor, a empresa vai ter que cumprir aquela qualidade que a gente colocou. A gente chama de instrumentos qualitativos e quantitativos. A gente tem os dois. Eu garanto a quantidade do atendimento e garanto a qualidade. Isso tudo é obrigação contratual. Muito obrigado, presidente, doutora Daniela, também ao vereador Eduardo Magoga. Eu passo a palavra agora para a vereadora Mariana Conte, para que faça os seus questionamentos e as suas colocações. Bom dia a todas e todos. Eu quero cumprimentar o vereador Paulo Haddad, que preside a sessão, vereador Cecílio, vereador Rossini, vereador Eduardo Magoga. Quero cumprimentar também o Dr. Sérgio Bisogni, presidente da Rede Mário Gatti, em nome do qual cumprimento todos os servidores, diretores que estão aqui presentes também, representando a Rede Mário Gatti. Bom, eu quero começar com algumas considerações, e que não são exatamente questionamentos, mas vou, então, ao final, fazer algumas questões, apresentar algumas questões. Primeiro, eu acho que é sempre bem importante a gente relembrar a história, porque muitas decisões que nós tomamos têm consequências e elas acabam reverberando, e a gente lida com essas consequências. Em 2018, quando foi criada a Rede Mário Gatti, essa foi objeto de intenso debate entre nós, né? A gente discutiu intensamente. Na ocasião, eu, como o PSOL, né, votou contra, o PT votou contra, enfim, nós votamos contra a criação da Rede Mário Gatti, e nós apontávamos imediatamente um problema, que era a questão... Bom, a Rede Mário Gatti, que foi criada como uma tentativa, uma resposta à crise no Hospital Ouro Verde. É uma crise que já vinha de longa duração, que teve problemas na contratação com a SPDM, e depois teve problemas na contratação com a Vitale Saúde. Nós tivemos um caso de corrupção terrível na cidade de Campinas, que foi precedido de uma desassistência absurda, né? Quero lembrar aqui relatos, né, até a gente chegar no ponto do desenlace com relação à contratação da Vitale. Nós tivemos relatos de pessoas que reclamavam no hospital, por exemplo, que não havia troca de roupa, que ia visitar os familiares que estavam internados e as pessoas estavam fedidas porque a empresa não trocava a roupa de cama. Tivemos relatos de trabalhadores que eram orientados pela gestão a remarcar consultas que já haviam sido realizadas para que pudesse atingir as metas. Enfim, esse foi o drama que nós vivenciamos, até chegar no caso, né, que ficou muito explícito que estava sendo a Vitale Saúde, que era uma empresa teoricamente sem fins lucrativos, mas que era uma empresa que é muito comum dessas organizações, né? Infelizmente, a gente tem visto isso Brasil afora, que são empresas que ficam mudando
alterando a razão social para disputar chamamentos públicos em municípios, em estados e no país. Então, no caso da Vitale Saúde, era a antiga Santa Casa de Barueri, né, que mudou de nome, mudou de razão social e veio disputar Campinas. Então, essa foi a situação que nós vivenciamos, e a Rede Mário Gatti foi apresentada pela gestão anterior como uma resposta a isso. Nós apontávamos que havia um erro de ponto de partida na questão da Rede Mário Gatti. Por quê? Porque você suprir a necessidade do Hospital Ouro Verde, que era uma necessidade importante, havia necessidade de ter pessoal para fazer a gestão, enfim, mas que demandaria concursos públicos, porque com a atual capacidade que havia, né, no Hospital Mário Gatti, enfim, com o número de trabalhadores que havia, então, não daria conta de suprir, na verdade, a simples realocação dos trabalhadores não seria suficiente. Seria necessário abrir concurso público. Nós defendemos, inclusive, que a gente passasse por um processo de municipalização no Hospital Ouro Verde. Bem, enfim, mas a Rede Mário Gatti foi criada, não foi aberta, assim, né, não teve uma contratação importante aí de trabalhadores desde 2018, e o fato que nós chegamos, então, em 2020, que, no contexto da pandemia, teve a Lei Complementar 173, que, digamos assim, impede a contratação de abertura de concursos públicos, a contratação via concursos públicos durante o período de calamidade. Sobre isso, eu acho que é importante, enfim, esse é um absurdo, né? Quer dizer, a gente está no momento em que, da pandemia, que ficou evidente como os trabalhadores e, sobretudo, os servidores públicos cumpriram um papel importantíssimo no sentido de garantir assistência, de garantir planejamento, e não apenas o servidor individualmente, mas o Sistema Único de Saúde como um todo. Nós vivenciamos uma experiência que deveria servir como lição sobre a importância de um sistema público de saúde integrado, a importância de um sistema público de saúde que funcione na sua integralidade e na sua totalidade, porque isso é uma condição para desenvolver estratégia de saúde. A condição de você desenvolver estratégia de saúde é você ter um sistema integrado. Então, essa lei federal, na minha opinião, é um absurdo, mas nós lidamos com ela. Contudo, a lei federal, no artigo 8º, que é o que trata exatamente da questão do impedimento da contratação pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, ela diz o seguinte, que estão impedidos de contratação via concurso público até 31 de dezembro de 2021. 31 de dezembro de 2021, a gente está pertinho, né? Quer dizer, nós temos aí alguns meses para que o prazo dessa lei, né, a validade dessa lei não seja mais, essa lei não esteja mais, esse ponto da lei não esteja mais em vigor. Além disso, o item 5 diz que fica impedido de realizar concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no artigo 4º. Então, na verdade, assim, a lei impede a contratação de novos servidores, mas ela não impede a reposição de vacâncias, aposentadorias, demissões, enfim, previstas. Então, assim, nós estamos falando de uma lei que, em alguns meses, de uma normativa que, em alguns meses, vai ser sanada, e nós estamos falando de uma lei que não impede as reposições. Veja bem, nós estamos aqui numa situação, e isso tudo, inclusive o Conselho Municipal de Saúde se manifestou sobre isso, o Conselho Municipal, quero colocar aqui que o Conselho Municipal, que é uma entidade, é um órgão super importante de controle social, que talvez seja uma das coisas mais, dos sistemas de fiscalização e controle de qualidade mais efetivos que nós temos no nosso país, e o Conselho manifestou contrário a isso, inclusive apontando uma coisa muito importante, porque
nós estamos hoje, mesmo o que geralmente é colocado como impedimento para a contratação de servidores, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, hoje o município está muito abaixo, está com 32% de despesas com o pessoal. Então, assim, a mesma Lei de Responsabilidade Fiscal não impede essa questão. Veja, então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, não é uma questão de que é a única saída, mas é uma opção política. É uma opção política que está sendo feita de contratação via serviço terceirizado. Então, eu acho que a gente pode discutir isso, e eu quero partir desse ponto. Quero partir do ponto de que não é uma coisa inevitável, não é a única coisa que dá para fazer, mas é uma opção política. E nós podemos discutir, dentro dessas opções, se é a opção política a melhor ou não. Então, quero limpar esse terreno primeiro e vou entrar, então, no campo de dizer que é uma opção política fazer essa contratação. E aí, veja, aí tem várias questões sobre se essa é a melhor saída ou não. A primeira questão é a própria experiência que nós já tivemos, né? Como diz, né? A gente vive as coisas, a gente tem experiências, e a experiência que nós tivemos com o regime de contratação terceirizado para a gestão de um equipamento de média e alta complexidade na cidade de Campinas foi a experiência com o Hospital Ouro Verde. Então, tem aquela fala assim, né, que a gente vive as coisas e a gente vira bicho mordido, né? Então, acho que a população de Campinas hoje está bicho mordido com isso, porque a gente já viveu o que é a experiência de um hospital de gestão terceirizada e que trouxe inúmeros problemas que eu já mencionei. Para além disso, existem algumas questões. A questão da economicidade, que foi apresentada aqui. Veja, eu achei curiosa a tabela, doutor Sérgio, porque, na tabela, o impacto fiscal anual da contratação de servidores públicos é 18 milhões. O que foi apresentado pelas empresas foi, numa média, né, 22 milhões por ano, né? Na média, 22 milhões por ano. Então, vejam, mesmo assim, do ponto de vista do custo, porque existe uma ideia muito disseminada de que o serviço privado é mais barato do que o serviço público. Então, nessa comparação, já demonstra que, na verdade, o setor privado, o que foi apresentado é que dentro do que foi, digamos assim, apresentado como uma consulta, eu entendo, né, uma consulta que foi feita, o setor privado, porque o setor privado tem custo de gestão, tem custos, enfim, né, a gente viu no caso do Hospital Ouro Verde, que os trabalhadores tinham salários e remunerações muito baixos, mas que você tinha um alto escalão da empresa, da Vitale Saúde, que tinha salários altíssimos e que, no fim das contas, nem era uma empresa, nem era uma entidade sem fins lucrativos, mas era uma entidade que estava ali fazendo disputas, enfim, fazendo apropriação indevida dos recursos públicos. Veja, aqui no meu questionamento não é um questionamento sobre nenhum tipo de questionamento moral, enfim, de desconfiança em relação às pessoas que estão fazendo esse tipo. Mas aí é uma questão sobre a lógica do serviço, né? Eu estou questionando a lógica do serviço, que é uma coisa que nós vemos, e nós temos experiências e estudos sobre isso em vários níveis, enfim. Mas, veja, a economicidade tem uma questão que não entrou nesse cálculo. O servidor público, quando o servidor público que faz carreira no serviço público, ele carrega, inclusive, uma coisa que é muito importante, que é o conhecimento e a sabedoria, o know-how. A gente sabe muito bem, quando o negócio aperta, como numa pandemia, que tem uma situação de urgência, quem vai fazer os processos de auxílio na decisão, quem vai fazer as coisas mais complexas? O servidor público, porque ele passa anos naquela função, ele conhece o sistema, e isso é algo que não entra no cálculo. Né? A gente sabe que o contrato de trabalho dessas empresas são contratos instáveis, com alta rotatividade de trabalhadores. Então, tem uma questão aí que não se calcula ou não entra no cálculo, que é o know-how e a experiência do que o servidor público ele
acumula. Tem uma outra questão, que é o fato de que, exatamente, uma contratação terceirizada privada, para fazer essa assistência, ele está, digamos assim, embora ele seja parte, como a lei autoriza, enfim, não estou questionando a legalidade, porque a lei federal permite o serviço privado como complementar, mas existe uma questão que eu acho que é importante, também retomo aqui, que é importante que a gente tenha o acúmulo, que é a importância de você ter um sistema único integrado. Quando você tem um processo de uma terceirização, de uma privatização, uma gestão privada, aquilo, embora esteja como complementar ao Sistema Único de Saúde, não é parte do Sistema Único de Saúde. Não é parte. São coisas diferentes. São coisas diferentes, que estão em lógicas diferentes, que estão inclusive, que trabalham sobre procedimentos e processos diferentes. A gente tem a oportunidade agora, doutor Sérgio, de fortalecimento do SUS. Essa é uma oportunidade, é uma necessidade que a pandemia mostrou para a gente. E eu digo isso assim, eu estava com o doutor Sérgio no final de semana, que nós tivemos aqui, a gente teve a visita da deputada Sâmia Bonfim, e nós fomos ali à Rede Mário Gatti, e que nós, inclusive, temos aí destinado emendas parlamentares, enfim, temos feito um processo, inclusive, para aumentar, enfim, o recurso do município. E isso é uma demonstração que nós queremos que o município tenha condições de fazer a gestão. Então, a minha fala aqui, enquanto oposição, não é uma fala de uma demarcação de posição simplesmente para fazer o embate, mas eu falo aqui como oposição que estamos preocupados com o sistema público de saúde, queremos que achamos importante a garantia da assistência, e eu acho importante que a gente tenha saldo em termos das experiências que nós temos. Então, já caminhando para o final, eu quero fazer alguns questionamentos pontuais que foi apresentado pelo Conselho Municipal de Saúde sobre o edital em si. O edital, isso é uma questão mais de fundo, mas o edital, o Conselho Municipal de Saúde apresentou alguns questionamentos sobre o edital. O edital de 7 dias, quer dizer, é muito... até eu faço um questionamento até de quais eram as empresas que foram consultadas, que foram apresentadas, eu acho que isso é importante a gente saber, mas esse aqui foi o edital que foi publicado em 30 de setembro de 2021, para chamamento, que é um edital de chamamento público, para a contratação dessas entidades para a gestão do UPA Campo Grande. Então, o prazo de inscrição da entrega de propostas é apenas 7 dias. E aí o Conselho Municipal de Saúde apresenta um objeto em comum, complexo e de grande valor, que, a nosso ver, nenhuma instituição conseguiria preparar algo desse porte em prazo tão curto. Então, esse prazo de inscrição de 7 dias de uma gestão de algo tão complexo, existe esse questionamento. Na verdade, existem outros questionamentos, que eu acho que não vai dar tempo aqui de falar, mas tem um questionamento que, na justificativa do edital, o maior problema do UPA é a falta de profissionais para assistência, mas o edital é direcionado para a formação de profissionais médicos para o SUS. Eu acho que essa é uma questão importante. O Conselho Municipal de Saúde questiona também que não existe um real dimensionamento de profissionais para o pleno funcionamento da unidade, desconsiderando, inclusive, as necessidades de acompanhamento do ensino. Então, que não existe um dimensionamento, que é um dimensionamento que, inclusive, é regulado, por índice de segurança técnica, enfim, dos profissionais e dos conselhos que fazem essa regulação. E a jornada dimensionada para a contratação de assistente social é ilegal e não atende às necessidades dos serviços, que funcionam 24 horas e 7 dias por semana, porque a jornada de trabalho da assistência social é uma jornada de 30 horas semanais. Tem outros questionamentos. Eu só queria, por fim, para terminar, uma questão que é o seguinte, o doutor Sérgio comentou que houve uma dificuldade da reposição com os concursos já realizados, houve essa dificuldade de reposição. Mas, veja, a gente estava passando por um momento incomum
e um momento muito tenso, sobretudo para os profissionais de saúde. A gente vê o quanto foi uma situação dramática o que os profissionais da saúde vivenciaram. Eu sugiro, aqui é uma sugestão, mas é, digamos assim, uma posição, que a gente siga, inclusive, as experiências que nós temos, que a gente siga o Conselho Municipal de Saúde, que a gente aguarde 4 meses até o fim da validade da lei federal do impedimento e que a gente tenha contratação via concurso público para se fazer a gestão ali na UPA do Campo Grande. Isso é uma condição para que a gente tenha qualidade de serviço, para que a gente tenha experiência e know-how, para que a UPA do Campo Grande continue sendo parte, a própria gestão continue sendo parte do Sistema Único de Saúde, para fortalecimento do Sistema Único de Saúde e para que a gente possa garantir um serviço de qualidade em termos de saúde. Então, essas são as minhas posições, e já fica aí os questionamentos sobre esses pontos específicos do edital e sobre a questão do modelo que está sendo adotado, das opções que estão sendo feitas do modelo que está sendo adotado, e me preocupa muito que isso se generalize para outros equipamentos públicos, que a UPA do Campo Grande, na verdade, vire um laboratório para terceirização do sistema de alta e média complexidade e com impactos gigantescos do ponto de vista disso, em termos da desestruturação do Sistema Único de Saúde. Obrigada. Muito obrigado, vereadora Mariana Conte. É importante, as colocações, e nós vamos alterar um pouquinho a nossa metodologia aqui da mesa. Eu vou, até a pedido do próprio presidente e da doutora Daniela, eu vou passar a palavra para que eles já respondam os questionamentos, e em seguida o vereador Cecílio, o nosso líder de governo, e também para que eu possa fazê-los. Ato falho. Registrar aqui a presença do nosso presidente da Câmara Municipal de Campinas, o vereador José Carlos. Vereadora Mariana. E também a vereadora Guida Calisto. Seja bem-vinda, vereadora. Iniciando aqui, fazendo... Não, sem problema. Então, eu queria falar o seguinte, eu acho a primeira discordância que nós temos, não existe, eu não acredito na desestruturação do SUS por conta de parceria com entidade privada. Essa pandemia nos mostrou que, se não fosse essa parceria em nossa cidade, nós teríamos passado momentos extremamente complexos. A Secretaria de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, fez convênio com a PUC, que já tem correntemente, é uma entidade privada sem fins lucrativos, importantíssimo para o sistema SUS na região de Campinas, pandemia, pré-pandemia e pós-pandemia. Santa Casa de Campinas, que forneceu leitos de UTI e leitos de enfermaria num número significativo. Casa de Saúde Vera Cruz, Samaritano, Beneficência Portuguesa, são entidades privadas que tiveram peso importantíssimo durante a pandemia, a ponto de ter um número de leitos superior ao fornecido pelo Estado, através da Unicamp e das AMES. No ano de 2020, o sistema estadual forneceu 94 leitos de UTI entre Unicamp e AME. Esse ano, esse número foi reduzido para 50. Se não fosse o aumento de número de leitos da rede Mário Gatti e as entidades privadas que foram contratadas pela Secretaria Municipal de Saúde, teríamos um problema seríssimo de assistência ou desassistência na nossa região entre os meses de março e junho, praticamente. Então, eu acho que isso, na minha opinião, não chega a desestruturar, porque nós não estamos terceirizando gestão. A gestão continua da rede Mário Gatti, com todo o controle, nós estamos contratando RH para suprir um problema emergencial. Quanto vou pedir para a doutora Daniela falar sobre a legislação federal, só que a gente sabe, quando um concurso já feito em 19, que foi nos facultado a chamar profissionais, o processo todo desse concurso, com as pessoas já escolhidas, eles foram alocados na rede em agosto. Foram 6 meses. Então, se
a partir de 1º de janeiro for autorizado fazer um concurso, nós vamos ter que organizar, fazer o concurso, contratar todo esse processo, nós só teríamos profissionais a partir do 2º semestre do ano que vem. E isso é altamente preocupante, porque vai seguramente a ter problema de desassistência, principalmente nessa unidade. Eu queria só que a doutora Daniela falasse sobre a legislação federal, o que está nos levando a acreditar que nós não temos muita opção de concurso antes dessa data. Novamente, prestando os esclarecimentos aqui, eu acho que falta, na verdade, a gente conseguir fazer esse detalhamento, por isso que essas pautas são muito importantes, para a gente conseguir trazer todos os elementos que a gente discute entre nós, mas que a gente não consegue colocar no papel na hora de fazer um processo desse. Com relação ao concurso público, qual que é o problema que a gente tem hoje, lá na Rede Mário Gatti? Na hora que foi criada a Rede Mário Gatti, a vereadora historiou muito bem aquela questão que aconteceu da Vitale, foi o gatilho, foi um projeto que foi feito antecipadamente, então não foi possível ele estar completo no momento que foi colocado. Completo significa com toda a previsão de cargos e a criação de cargos para a Rede Mário Gatti. Isso tem que ser feito por lei. Um cargo público ele só existe pelo princípio da legalidade, pela Constituição, se tiver uma lei anterior que crie. Então, o problema que a gente tem hoje não é propriamente a Lei 173 com relação à reposição, que nem é aplicável a nós. Nosso problema é que nós não temos os cargos da Rede Mário Gatti criados. A gente precisa de uma lei fazendo todo esse dimensionamento, criando esses cargos. Essa lei, esse projeto já foi feito, foi enviado para o município, está em todas as câmaras que têm uma participação numa comissão coletiva da saúde, da RH, que está avaliando o projeto, mas tem que ser passado, tem que vir aqui para essa casa, para fazer essa avaliação, para publicar e para criar oficialmente. Então, hoje, nós não temos cargos criados. Para eu repor um cargo, eu tenho que ter esse cargo criado por lei primeiro. O que a gente tem na Rede Mário Gatti hoje, a gente está nessa transição, como o doutor Sérgio colocou, dos servidores. Todo mundo que está lá hoje não é servidor da Rede Mário Gatti, é do município. A gente já tinha esse problema quando era o Hospital Mário Gatti. Eu sou histórica, né, para não falar antiga, que pega mal lá dentro. Então, eu estou desde o tempo que era o Hospital Mário Gatti e, constantemente, os órgãos externos de controle, especialmente o Tribunal de Contas, sempre batiam nessa tecla. Não pode ficar funcionário do município trabalhando aqui. Teria que, no mínimo, ter uma sessão formalizada, vocês têm que ter quadro próprio, e sempre bateu. Com a ampliação dessa autarquia e mudança para a Rede Mário Gatti, esse problema continuou o mesmo. A diferença é que houve a regularização da cessão desses funcionários, portaria, tudo bonitinho, mas continua não tendo cargo. Então, para resolver isso, foi feito esse projeto encaminhado para o município, mas é complexo, é um projeto muito difícil, porque eu não crio só o cargo, eu crio toda uma carreira para o funcionalismo. Então, a gente está discutindo outras coisas, inclusive o olhar que tem que ser feito para essa carreira, por serem profissionais de saúde, porque hoje o município tem uma carreira coletiva geral que não olha as especificidades de quem está na saúde. Quem trabalha na saúde pública há tanto tempo sabe que o trabalho na saúde é diferente do trabalho das outras áreas, como o da educação é diferente, e tem que ter um olhar diferente. Então, não é um processo simples. Ele está tramitando, a gente tem expectativa que ele saia o mais rápido possível, mas, enquanto eu não tenho o cargo criado, eu não tenho como fazer reposição de uma coisa que eu não tenho ainda. Reposição seriam os cargos do município. A gente tem funcionário do município cedido. Então, a Rede Mário Gatti não pode concursar enquanto não tiver um cargo criado para ela. E essa Lei 173, ela proibiu a criação do cargo. Quando a gente fala que a reposição não está proibida, ótimo, mas isso não vale para a Rede Mário Gatti, vale só para o município dos cargos que são do município. E a gente não tem nenhum. Então, a gente ficou no impasse. Quando começou esse problema de cargo, lá atrás, antes da pandemia estourar, a gente já previu, criou a lei da Rede Mário Gatti, a gente fez o protocolo pedindo o plano de cargos, sabia que demorava, e já entramos com um problema de déficit de funcionário importante. Por isso, a lei do emergencial. Quer dizer, a gente está seguindo todas as etapas que a lei colocou. Eu falo que é sempre uma escadinha, eu vou subir cada degrau, as alternativas que eu tenho. Eu não tenho como fazer o concurso enquanto eu não tenho o cargo criado por lei. Então, o que a gente vai fazer? Contratação emergencial. Tinha que fazer uma lei para isso também, né, que a gente tem que ter lei para tudo. Então, aqui nessa casa passou a contratação, a criação do regime administrativo especial para a gente contratar os temporários. Nós fizemos esses processos de contratação vários, e a gente não considera que houve um êxito. Por quê?
E isso também é histórico, né? Por mais que a gente fale no concurso público, que eu acho que é uma garantia que tem para o funcionário, ajuda a gente a tentar fixar, ele não resolve. A evasão na área médica, especialmente em saúde, é tão elevada, a gente não consegue segurar isso. Isso desde que a saúde é saúde, né? Desde que eu estou há 20 anos na saúde, essa evasão é muito relevante. A gente não consegue fixar esse profissional. Em algumas unidades, como é o caso do Campo Grande, que a gente tem a dificuldade de distanciamento, do tipo de trabalho, é muito mais importante essa evasão, é uma evasão muito elevada, inclusive, especialmente com o concursado, a gente não consegue. E a reposição desse concursado que exonera ou que tira licença, a gente tem um índice de afastamentos elevadíssimo, acho que é aproximadamente 18% de afastamentos. Então, um funcionário afastado, eu não reponho, porque ele está ocupando o cargo ainda, e eu não tenho substituto, que eu não consigo contratar outro com celeridade. Tudo isso foi gerando essa bola de neve que gerou numa situação de elevado risco de desassistência para a população. A gente tentou compor com a contratação emergencial, porque o emergencial ele é temporário, mas ele é servidor público. Ele não é um seletista, ele é um regime administrativo especial com a qualidade de servidor público, mas temporário. Não funcionou do mesmo jeito, porque eles entravam e saíam também. Então, a gente também verificou a mesma evasão. A gente ficou numa situação em que a gente não tinha condição de fazer o concurso, enquanto eu não fizesse a criação desses cargos por lei. Ia demorar. Criando o cargo por lei até fazer o concurso, eu acho que o delay é muito maior do que isso, porque eu só vou poder trazer esse processo de criação aqui para a Câmara em 2022. Passando esse projeto até fazer o concurso, pelo menos um ano vai, né? Não tem condição. A gente precisava de alguma coisa para garantir assistência à população enquanto a gente não conseguisse. Nós tentamos com o servidor contratado como regime administrativo especial e não funcionou. Então, a alternativa que sobrou foi essa. Só que, qual que é a ideia? A Rede Mário Gatti, quando foi criada, vendo o histórico e a gente tentando aprender, porque o passado serve para a gente estudar, aprender e tentar não repetir os erros, né? Quando se passou toda a administração do Hospital Ouro Verde, à época, a gestão inteira dele para um terceiro, é um tipo de controle, é um tipo de liberdade que deu naquela situação, né, que todo mundo se recorda, porque é um passado recente. Então, o projeto da Rede Mário Gatti foi o de colocar a gestão pública como prioridade e essa nunca seria transferível para ninguém, independente do tipo de vínculo que eu faça. Então, quando foi feita a reconstrução do Hospital Ouro Verde, foi feito também muito na Fogadilha, eu fui da comissão de intervenção na época, trabalhei naquele processo inteiro. Essa premissa, a gestão é pública e ninguém tira, ela continuou. Tanto que hoje o hospital inteiro está funcionando com uma gestão pública. A única operação de RH que tem lá, que não é servidor público, a gestão é do servidor público, todo o acessório é público, a estrutura é nossa, fornecimento de medicamento, exame diagnóstico, tudo é público, o público controla tudo. Então, são pequenas intervenções que são as permeadas, que são da iniciativa privada, mas a gestão é sempre do público. E isso mostrou muito eficaz, porque um dos equipamentos mais relevantes no controle da pandemia e no atendimento à pandemia foi o Hospital Ouro Verde, que mostrou uma rapidez de resposta enorme na criação de leitos de UTI, Covid, de enfermaria, abrindo hospital de campanha em unidades quando precisava, então foi de uma eficiência ímpar, foi o percentual, salvo engano, mais elevado de atendimentos Covid foi lá, e a gente conseguiu que a população fosse bem atendida com relação a essa pandemia. Campinas se saiu muito bem, tanto pela vacinação, tanto pela Secretaria de Saúde, as unidades básicas, quanto as hospitalares de emergência. E essa gestão pública no local, ela se mostrou muito efetiva. A gente hoje está ampliando a gestão pública lá, colocando mais servidores para fazer esse controle. E esse modelo que funcionou lá é um modelo semelhante, mas com relação ao Campo Grande, eu acho que é muito mais premente a questão da parceria e do uso da complementaridade do SUS. A gente não tinha opção, não dava para fazer concurso agora, e a contratação em regime administrativo especial dos servidores temporários não funcionou. Como é que a gente vai fazer para rodar para aquela população sensível, com um elevado número de SUS dependentes, mais do que em outras regiões, e de acesso difícil? Então, por que priorizou lá? Em outras regiões, como as regiões próximas do Mário Gatti, tem muitos equipamentos que podem ser disponibilizados para aquela população, mas lá não. Lá tem o Campo Grande. Então, é um equipamento essencial, que eu não posso deixar precário, né? A gente tem N processos
durante todo esse tempo, do Ministério Público, dos órgãos externos de controle, cobrando profissional, cobrando médico dessa casa, dos vereadores que são da área. A gente precisa responder essa demanda para a população. Então, o que nós pensamos no planejamento? Vamos usar a lei orgânica do SUS, que permite essa complementariedade. A gestão vai ser sempre do servidor público. Os chefes, a gente teve, na época, discussões com isso, a chefia ali, a gestão é sempre pública. Eles vão trabalhar para o público. A diretriz é do SUS, não existe liberdade nenhuma para quem vai atuar lá, alterar a diretriz do SUS, fazer qualquer coisa fora do SUS. Nós usamos a premissa do chamamento e da complementariedade justamente porque a gente queria selecionar uma empresa parceira do SUS, que isso é essencial. Por quê? Porque as empresas que têm o SEBAS, por que a gente pediu o SEBAS, essa qualificação? Além de estar dentro da lei orgânica do SUS, para a empresa ter o SEBAS, ela tem que ter um número X, um percentual altíssimo de trabalho no SUS, salvo engano, 60% de prestação de serviço no SUS. Então, é uma empresa parceira, prestadora de serviço no SUS, certificada pelo próprio Ministério da Saúde, né, como parceira do SUS, e já tem essa experiência. Então, digamos que ela é do métier. Uma empresa parceira do SUS que entra vai prestar um trabalho, a nossa expectativa é essa, dentro das conformidades, porque ela está acostumada com as diretrizes do SUS. Vai ter o nosso gestor SUS lá dentro. Então, não é uma terceirização, eu não estou dando nenhum poder para quem está lá e não estou entregando o serviço para um terceiro. O serviço é nosso, nunca vai deixar de ser nosso, sempre vai ser nosso. Quando a gente coloca os postos de trabalho, a questão de economicidade, tem um diferencial no dia a dia muito grande, quando a gente fala dos afastamentos dos profissionais, especialmente naquela unidade, né? Além de eu não ter a fixação, eu tenho muito afastamento. Quando a gente contrata essa empresa, esse quantitativo que foi apresentado, a gente coloca no processo como mínimo, quer dizer, o mínimo garantido que quem está lá vai ter que colocar. Pode colocar mais, aí é liberdade da empresa. Esse mínimo não é personalizado, não é o servidor fulano de tal que se afastou, eu não tenho como repor. Então, se tiver qualquer problema com esse funcionário que vai estar trabalhando naquele posto de trabalho, ele tem que ser substituído. Então, eu consigo fazer essa reposição. A gente faz um cálculo do servidor público de reposição como 1,3, considerando afastamento, folga, essas coisas todas. A gente colocou 1 lá, porque a empresa vai ter que repor esse funcionário nesse período. Então, nesse ponto também, a gente tem garantido essa economicidade, porque eu não vou pagar um outro funcionário, não vou pagar hora extra, né? Ele tem aquele custo, o problema, a alha, o risco é da empresa. Com relação aos valores, também a gente tem garantido dupla economicidade, né? Quando a gente pegou o valor, que se eu fosse contratar por concurso, já tirei 10%, o que nós fizemos com isso? Garantimos um mínimo de 10% de economia, esse é o mínimo. Só que, como o critério de escolha é um percentual de desconto em cima desse valor que a gente colocou já com desconto, eu vou ter 2 descontos em cima do valor. Então, tem um percentual que eu já coloquei, que eu já garanti uma economia mínima para o erário, mais o percentual que a empresa que vier a ganhar vai ter que conceder. Então, tem 2 percentuais em cima daquilo ali, eu garanto um valor X. Então, além da gente ter, a gente tentou fechar com tudo que a lei dava de alternativa para a gente conseguir botar uma empresa parceira do SUS, com a gestão sendo nossa, sendo do SUS, que seguisse todos os protocolos de diretrizes. Fizemos todo um trabalho técnico que a equipe do Dr. Steno fez com brilhantismo de estabelecer em minúcias como que tem que ser feito o atendimento para a população, como que eu vou mensurar a qualidade. A gente vai ter um processo de oitiva do usuário para a gente mensurar esse trabalho também, para garantir que eu estou conseguindo colocar ali o profissional para atender essa população com qualidade e com o menor custo possível, até que a gente consiga implementar todas as legislações acessórias que a gente ainda não tem. Então, nesse momento, a gente não tem outra alternativa dentro da lei que não seja fazer esse processo, mas sempre visando. A gente está tentando garantir a economia do erário, atender a legalidade e, principalmente, atender o usuário, porque hoje a nossa situação, eu acho que o ponto primordial desse projeto a gente não pode se escorar no impedimento legal, nas dificuldades que a gente está enfrentando, e falar para o usuário, olha, não dá para botar um médico ali, não dá para botar um enfermeiro, porque tem esse problema da lei. Eu acho que é uma postura que ela não é de conforto, ela é de covardia. Por mais que seja difícil a gente sentar aqui e ter que enfrentar tudo, eu acho que o mais difícil para o gestor público que está fazendo isso é justamente apresentar esse modelo e responder todos esses questionamentos.
é mais confortável e mais cômodo me escorar numa negativa legal e deixar a situação do jeito que está. Só que isso seria péssimo para a população. Então, acho que é melhor a gente enfrentar as dificuldades que é de fazer uma implementação dessa, um processo desse, mas eu colocar o médico atendendo aquele paciente naquela ponta, do que a gente esperar passar esses prazos legais. Então, está tudo correto dentro da legalidade. O que eu me recordei, talvez eu deixe alguma questão sem resposta pelo tempo, mas eu fico à disposição se eu esqueci alguma coisa. Eu gostaria só de complementar algumas coisinhas aqui. Um é do edital, a respeito do período, do prazo do edital. Na verdade, isso daqui foi extremamente publicizado. Nós mandamos para... Foi divulgação nacional. Nós tivemos o cuidado de fazer nos diários oficiais do Estado, do município, da Federação. Enviamos... Os 7 dias, na verdade, são 7 dias úteis, que equivale praticamente a 12 dias. É dentro da lei o que isso daqui foi feito. E também nós temos a premência de tentar consertar essa situação. Nós estamos angustiados. É muito comum, o doutor Esteno está aqui, chega na sexta-feira, o Esteno me liga e fala, Sérgio, eu só tenho um médico para amanhã de 5, eu estou desesperado, aqui de sábado, geralmente é isso. O que eu faço? Ele já foi dar vários plantões. O pediatra, um dia ele chegou, ele saiu, foi lá dar plantão, que não tinha médico. Quer dizer, então é um negócio extremamente angustiante para a gente, numa situação grave de saúde pública, que nós estamos, espero que em fase de resolução, para a gente voltar ao mínimo de normalidade. Então, isso é uma coisa. E só um complemento rapidinho. Quanto à parte que nós pusemos de ensino, a gente tem que entender o seguinte. O Hospital Mário Gatti, não a rede, o Hospital Mário Gatti é o hospital de ensino. Foi conseguida essa qualificação junto ao Ministério da Saúde em 2004. E isso é muito caro para a gente. Hoje, para todos terem uma ideia, acredito que os vereadores saibam, nós temos 4.000 estudantes que rodam a rede Mário Gatti, entre médicos residentes, a residência multiprofissional, internos, escolas técnicas de enfermagem, faculdade de nutrição, de fisioterapia, de fonoaudiologia. Então, são 4.000 estudantes, e eu garanto para vocês que nós não vamos usar estudantes para substituir profissionais. O que nós precisamos é que as empresas que entrem lá saibam que nós temos estudantes e vai ter que ter assistência. Eles têm que aceitar esse estudante como um complemento. O que não podemos falar, não fui contratado para isso, não é isso. Então, o cuidado que nós tivemos. Então, existe até lei municipal do treinamento em serviço dentro das entidades. Isso é comum. Então, hoje nós temos no Anchieta a Unicamp com estudantes lá dentro e com preceptores deles. Temos outras faculdades de medicina, inclusive a PUC com um número menor, a São Leopoldo Mandique, enfim, eu tenho um número enorme de estudantes. Então, quando nós tentamos qualificar, foi exatamente isso. E fique bem claro que isso podemos discutir com detalhes, não tem nada a ver com substituir posto efetivo por estudante. Isso precisa ficar muito claro. E a gente acha que o estudante qualifica o serviço. Ele exige do médico, exige atualização, ele vive aquele momento. Então, acho que isso é importante a gente... Aí eu vou pedir Vênia para fazer um complemento, que eu sabia que eu esqueci alguma coisa. Essa questão do ensino, a gente tem várias instituições de ensino que são conveniadas, então vem o supervisor com ela, a gente não vai deslocar ninguém para fazer esse trabalho, vem o professor junto. Agora, o mais importante, além desse projeto da parte educacional, é que a gente está discutindo aqui a falta de fixação do profissional, a dificuldade de eu colocar, de eu formar um profissional que fique nessas unidades. E a parte de formação educacional do SUS é relevantíssima para isso. Na hora que eu coloco um estudante dentro daquela unidade, ele faz um estágio, ele aprende, ele começa a atuar ali dentro, ele já pega o ambiente do SUS, para ele é familiar. Então, a expectativa que eu tenho quando esse profissional se formar, que ele venha a trabalhar no SUS, ele incorpore e ele fique naquela unidade, é muito maior. A formação para o SUS é essencial. Eu conheço várias pessoas, amigos meus, pessoais, que foram estudantes no SUS, e aquele ambiente familiar do SUS ficou sendo tão normal para ele, tão caro, que eles prestaram concurso, ficaram no SUS e hoje são profissionais do SUS há muito tempo. Então, eu abri esses campos, especialmente nas unidades que eu não consigo fixar profissional e botar o estudante lá dentro, é o primeiro passo para médio e longo prazo, eu conseguir que esses profissionais, depois que eles se formem, queiram trabalhar naquela unidade e se fixem lá. Então, além de tudo, ainda tem esse projeto de médio e longo prazo, em todas as unidades da Rede Mário Gatti, todas são campo de ensino,
E a gente tem uma legislação também com um percentual, né, de profissionais que tem que ter para cada aluno. Tudo isso é respeitado, é acolhido, e a gente não tem dificuldade de supervisão, porque quando vem a instituição de ensino de fora, ela já traz o próprio supervisor, né? Então, isso também não vai afetar o trabalho. É assistência social da carga horária, né? Assim, é verdade. Quando a gente faz esses processos, todas as jornadas que têm carga específica reduzida, elas são respeitadas. Tem dispositivos nesse termo de referência que falam, olha, todas as disposições legais especiais têm que ser atendidas. Então, quando eu coloco lá posto de trabalho do assistente social, já é computada, que são 30 horas. Então, a empresa que colocar ali sabe que vai ter que trabalhar com um número maior de funcionários para aquele posto de trabalho, porque a jornada reduzida é de observância legal. A gente checa tudo isso, olha. Então, a gente faz todo esse trabalho, extremamente auditado a prestação desse serviço, né? Porque a Rede Mário Gatti contrata e responde subsidiariamente por isso, não pode deixar passar esse tipo de coisa. Então, a jornada regular sempre vai ser observada. Muito obrigado, doutora Daniela, presidente Sérgio Bisonho. Doutora, é importante, né, as colocações, e isso eu me reporto quando da criação da Rede Mário Gatti, né, que a senhora aqui esteve e também prestou todos os esclarecimentos, enfim, todo esse embasamento jurídico é importante para que a gente possa dar legitimidade a esse processo. Eu vou passar agora para o vereador Cecílio. Vereador, eu vou pedir a gentileza que o vereador seja o mais objetivo possível, até porque a gente tem aí um horário já pré-estabelecido, e se o senhor puder ser, né, mais preciso nos seus questionamentos, enfim, mas tem a palavra e fique à vontade, vereador. Obrigado, vereador Paulo Haddad, presidente dessa comissão. Bom dia, Vossa Excelência. Em nome da Vossa Excelência, cumprimento aqui os demais vereadores, vereadora Mariana Conte, que acompanha a mesa com a gente, vereadora Guida, acho que dos demais que passaram por aqui também. Cumprimento o presidente da rede, doutor Sérgio, em seu nome, toda a equipe que está aqui, e também quero cumprimentar os profissionais médicos pela data de hoje, né, o dia do médico, profissional médico, importante. Bom, dos questionamentos, eu quero ir direto ao ponto, mas permita só um parênteses, né, presidente, rápido, concordando, inclusive, com a vereadora Mariana Conte, quando fez, na abertura da sua fala, esta contextualização histórica. É importante isso, as nossas posições são próximas, né, e, neste caso da Rede Mário Gatti, naquela época a gente já se manifestava contrário à criação desta autarquia em função do que vem ocorrendo. Claro que agravado pela pandemia. Também quero ressaltar a importância da presidente da Rede Mário Gatti, o secretário de Saúde, estarem nessa comissão frequentemente, e reconheço isso, registro isso, para que a gente possa discutir, através, do olho no olho, aqui com proximidade, as discussões que a gente vem fazendo. Pois bem, para ser objetivo, então, vamos aos questionamentos. Na abertura, o doutor Stênio já fez aqui algumas referências em relação às dificuldades para a fixação dos médicos na UPA do Campo Grande. Isso está sendo discutido, ou será discutido com quem assumir, porque as dificuldades não vão mudar. O que a população da região clama é para que tenha o atendimento, e o atendimento adequado, o atendimento com qualidade, que isso nos preocupa. Nos preocupa por duas razões. É claro, a equipe técnica que está aqui sabe disso, mas digo para que a população que nos acompanha tenha certeza de que nós teremos mais dificuldade, provavelmente, em interagir a UPA do Campo Grande com as unidades básicas de saúde e, muito provavelmente, com o Conselho. Então, pergunto aqui como será essa questão e também se os apontamentos bem mencionados aqui pela vereadora Mariana Conte, foram considerados na elaboração do chamamento público, né? Os apontamentos feitos pelo Conselho Municipal e pelo Conselho Distrital e Conselho Local
julgo sejam importantes para embasar do ponto de vista de qualidade, né? E foram considerados pela rede, visto que também foi mencionado o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, que eu concordo, eu acho que é importante. Este é o nosso objetivo enquanto usuário do sistema e enquanto legislador do nosso município. Só mais um comentário em relação a essa questão da dificuldade para fixar os médicos na unidade. Acredito que uma das questões é justamente não ter uma equipe completa, porque a distância, salário, tudo isso é discutível, é tudo mais. Agora, não ter uma equipe completa para atender a população, isso é dolorido. E nós presenciamos, em algumas situações, na UPA do Campo Grande, ter um médico para atender a porta, e isso vem ocorrendo, né? E aí não dá conta. Então, é injusto você cobrar do profissional médico ou dos trabalhadores que estão ali, que atenda aquela demanda, sem dar condição. É preciso ter uma equipe minimamente completa para poder ter condição de atender a população. E nós estamos falando de uma população estimada em quase 200 mil habitantes. Tá certo? E registro também, quero perguntar, a interação com a rede básica de saúde. Porque, em muitos casos, a população vai à UPA do Campo Grande ou às demais porque não encontram, doutor Sérgio, a porta aberta na unidade básica de saúde. Ou a porta está aberta, mas não lhe é ofertado o serviço que ela deseja. Então, ela vai à UPA, ela vai ao pronto-socorro, vai ao hospital, porque tem a sua saúde agravada. Só para ir para os finalmente aqui, em relação às empresas que se apresentaram, elas vão ofertar, então, somente o quadro médico, né? Ou não? Isso fiquei né, com essa dúvida, porque o senhor disse, olha, o RH vai ser remanejado, né? Então, o profissional da rede que está trabalhando na UPA do Campo Grande vai ser remanejado em função de ter o outro quadro. Mas depois diz, não, vai ser só os médicos. Então, eu queria esse esclarecimento e também o esclarecimento sobre o final. São 2 anos, após os 2 anos. O que vem? E aí, eu queria também fazer um comentário, porque me causa estranheza a rede não ter um plano de cargos, um plano estratégico, pois, em uma determinada oportunidade, quando eu estava presidente do Conselho Municipal de Saúde, o então presidente da rede nos apresentou, e, inclusive, estava presente nesse momento, a doutora promotora, doutora Cristiane, numa visita que fizemos ao Hospital Ouro Verde, ele nos apresentou o plano estratégico, dizendo, olha, a rede Mário Gatti vai contratar profissionais, né, por concurso, e esse é nosso objetivo. Entende? Então, me causa um pouco estranheza essa informação aqui. Queria também um esclarecimento. Por fim, nos chegou denúncias de que, nesta semana passada, salvo engano, na quinta-feira, o UPA Campo Grande devolveu fichas de atendimento para as unidades mais próximas, de modo particular o Centro de Saúde do Valença, porque não conseguia atender. A informação é que não tinha nenhum médico naquele momento, eu não consegui ir lá naquela hora, né, mas a informação é que não tinha nenhum médico para atender os pacientes. Eu acho que merece um esclarecimento, que a gente ia fazer requerimento, e melhor, já estamos aqui, então, fazer este esclarecimento não só para mim, mas para toda a população do que aconteceu. Ou, se o senhor não tiver, é claro, essa informação também, apurar para que a gente possa ter esses esclarecimentos. Não quero me alongar, mas fico muito preocupado com 2 coisas, doutor Sérgio, e os demais aqui. Uma é a qualidade do serviço. Nós estamos percebendo que o Sistema Único de Saúde do município de Campinas foi referência em muito tempo. Atraía profissionais médicos, eu não sou médico, mas a gente escuta os relatos. E isso vem caindo, essa qualidade, entende? A terceirização, pela experiência que também já foi relatada aqui, nos aponta essa queda na qualidade.
visto que a dificuldade de interação das próprias equipes que estão trabalhando nas unidades. Ouro Verde está aí um exemplo, né? Então, essa é uma questão. A outra é pensar do ponto de vista econômico. Eu acho que a gente precisa, claro, tem que ter a referência econômica, mas pensar do ponto de vista da assistência à população. Porque o município tem um bom recurso, tem um bom orçamento, e é preciso que a gente cobre também dos demais entes. O governo do Estado precisa repassar, o governo federal precisa repassar, porque a população paga o seu imposto. E o imposto não teve redução, mesmo na pandemia. Nós estamos acompanhando aqui alguns refis, algumas ações do município, mas, de modo geral, a população continua pagando seus impostos. Então, o que ela espera, minimamente, na saúde, é ter atendimento e atendimento digno. São essas minhas considerações, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Cecílio. Presidente, nós vamos... Obrigado pelas considerações e questionamentos. Eu vou abrir para a vereadora Guida, que ela faça algumas considerações, ou as considerações que achar pertinente, e também alguns questionamentos. Também vou pedir a gentileza, vereadora, que seja bem objetiva. Bom dia, presidente Paulo Haddad, dessa comissão. Bom dia, vereadora Mariana Conte. Bom dia, vereador Cecílio, vereador Rossini. Bom dia ao presidente da Rede Margatti, doutor Sérgio. Em nome do doutor Sérgio, eu cumprimento todos os técnicos que estão aqui da Rede Margatti presentes nessa sessão, inclusive, né, os técnicos que estão aqui acompanhando também. Eu entendo que os questionamentos apresentados aqui pela bancada de esquerda, principalmente, né, pela vereadora Mariana Conte e pelo vereador Cecílio, dão conta de muitas questões que a gente gostaria de apresentar. Então, realmente, eu também não vou me alongar, quero fazer uma saudação bem breve. Parabenizar essa comissão por ter chamado essa reunião, por ter chamado para esse espaço essa importante pauta, que é uma pauta que nos preocupa bastante. É uma pauta extremamente importante para a cidade e é uma pauta que é recorrente, né, doutor? A gente tem sempre tentado dialogar, sempre tentado trazendo aí os anseios, as preocupações e, enfim, as queixas da população com relação a essa pauta, que é a pauta da Rede Margatti, principalmente com relação à UPA do Campo Grande. Dizer que, bom, ficou claro aqui para a gente que é uma opção política do governo, porque, como o próprio presidente aí citou, e a responsável, né, pelo departamento jurídico, Daniela, é isso? A doutora Daniela disse, a Rede Margatti ela foi criada, mas não foi criada os cargos, né? Ou seja, isso para mim é um absurdo. A Rede Margatti foi criada em 2018 e até agora a gente está em 2021. O doutor Sérgio pode até falar, olha, eu cheguei hoje, cheguei agora, cheguei em 2021, né? É compreensível, mas a gente também não pode negar que é um governo de continuidade. Então, o governo Jonas fez o seu sucessor, isso, para a gente, é um absurdo, né? Então, ou seja, nem tudo ainda foi apostado, nem tudo ainda se foi, de fato, se utilizado para evitar que a gente chegasse nessa situação. A gente sabe que existe um problema, sim, da evasão médica, a gente já acompanha isso há um tempo, a gente que é da rede, que é do serviço público, a gente acompanha isso de alguma forma, mas a gente sabe também que tem outros mecanismos para a gente poder apostar e tentar minimizar esses efeitos aí. Então, enfim, a gente está entendendo aqui que, de fato, é uma opção política, que, na minha avaliação, é uma opção que a gente não deveria apostar. Tá? Gostaria de dialogar muito com o governo nesse sentido, que é uma opção que a gente não gostaria de apostar. Até porque a gente tem alguns dados que o Conselho Municipal de Saúde produziu, dados assim mesmo, pesquisas que foram apontados ali estatisticamente, inclusive sobre índice de mortalidade antes da pandemia, né, deslocando aí esse período terrível que para a gente que foi a pandemia, e com relação à terceirização no Hospital Ouro Verde. Então, nós nos preocupamos muito com isso. Eu não tenho aqui nenhuma
nenhuma ilusão que existe um problema na questão dos médicos. Não, assim, a gente não está aqui iludido, mas a gente entende que poderia ter outras opções para poder garantir esse atendimento de qualidade. Tá? Então, eu entendo que o fato de ser servidor público, concursado e acumulado, que trabalha, que tem esse acúmulo construído dentro do SUS, a nossa população tem mais qualidade de atendimento. Isso para mim, já está pacificado. Então, eu gostaria, de fato, assim, de reafirmar o que os meus colegas aqui brilhantemente já questionaram, não vou chover no molhado, né, eu vou respeitar, porque isso já foi dito, mas dizer da nossa preocupação com relação a esse avanço desse processo de terceirização. Mais uma vez, eu sempre gosto de falar que existe, sim, algo deliberado, que é do ponto de vista do desmonte, né, porque desde quando foi criado, não se criar essa estrutura de cargos para a gente não chegar da forma como a gente chega nesse momento, isso é muito ruim, né? Isso foi muito péssimo. Se pensa numa autarquia, ou, né, nesse modelo, não sendo direto, da administração direta, você deveria se pensar nele como um todo, e não a gente chega nesse momento da forma que está. Eu acho muito ruim mesmo. Mas, enfim, quero deixar registrado aqui o nosso posicionamento, parabenizar o vereador Paulo Haddad por ter puxado esse debate para cá. A população espera isso, né? E eu espero, com bastante ânimo, que esse processo de terceirização não fosse para frente, que a gente pudesse apostar, inclusive, numa composição aqui com a oposição, que a gente pudesse apostar numa via pública, né, de concursos públicos. Enfim, é isso. Obrigada, vereador. Obrigado, vereadora Guida. Importante a colocação da companheira de legislativa. Eu sempre digo que vocês fazem aí uma posição responsável. Então, nada mais justo que a gente trouxesse esse assunto para debate. Eu vou passar agora para o nosso líder de governo, Luiz Carlos Rossini, para que ele também faça as considerações dele. Também já vou pedir a gentileza, vereador, que seja bem objetivo, porque nós temos aí um horário até às 11h30, com tolerância, acho que de uns 5 ou 10 minutos, então vamos ser bem sucintos nas nossas colocações e questionamentos. Bem, obrigado. Vou procurar ser sucinto. Cumprimentar o vereador Paulo Haddad, presidente da Comissão de Política Social e Saúde, vereadora Mariana Conte, vereador Cecílio Santos, vereadora Guida, presidente da Rede Mário Gatti, doutor Sérgio Bisonho, doutora Daniela, doutor Esteno, e também na equipe lá cumprimentar o doutor André Giardini, que socorre as nossas demandas aqui com muita presteza. Não, rapidamente, eu participei do debate era vereador, né, da criação e instituição da Rede Mário Gatti, e eu acho que pode haver alguma diferença de concepção de modelo de gestão aqui. Mas o conceito da Rede Mário Gatti hoje é totalmente diferente do que era o modelo quando a SPDM ou depois a Vitale assumiram o Hospital Ouro Verde, né? Naqueles dois modelos, a administração entregava, que nem porteira fechada, tua chave e você cuida. Toda a gestão era da própria entidade. Deu no que deu. No modelo da Rede Mário Gatti, a gestão é pública. É feita pelo governo. Deixa eu fazer uma pergunta. Doutor Sérgio Bisonho, o senhor é funcionário de carreira aposentado? 36 anos da rede do Hospital Mário Gatti. Doutora Daniela, a senhora é funcionária de carreira? Eu sou concursada há 23 anos na Doutor prefeitura. Esteno? Concursado há quase 10 anos. Doutor André Giardini. Então, são funcionários de carreira, servidores públicos, que estão à frente da gestão da Rede Mário Gatti, preservando a filosofia, a integridade do SUS, que são formados no Sistema Único de Saúde, mas tentando encontrar um modelo que permita dar agilidade para garantir a assistência de qualidade da população. Então, é uma nova forma de gerir, dando flexibilidade, economicidade nos processos de aquisição, de compra conjunta, coletiva, enfim. É um conceito de gestão, mas priorizando e preservando a gestão pública à frente da Rede Mário Gatti. Anteriormente, os PAs
eram vinculados à Secretaria Municipal de Saúde. Hoje, a Secretaria ficou responsável pela atenção primária, né, as unidades básicas de saúde, urgência, emergência, pronto atendimento e média e alta complexidade veio para a rede Mário Gatti, num conceito de trazer para esse modelo de gestão essa caracterização aí da saúde. Então, realmente foi uma opção política de fazer dessa maneira e o objetivo final, obviamente, é garantir atendimento à população. Eu tinha anotado alguns questionamentos que foram já feitos, né, entender por que a dificuldade de fixação do médico na unidade do Campo Grande, no PA Campo Grande, e com a certeza de que nesse novo modelo a gente vai garantir isso. Até o Cecílio reforçou isso, né? O que diferencia uma coisa que dá essa certeza? A doutora Daniela, eu ia perguntar, mas ela disse que no contrato existe a previsão de mecanismos de controle, que não é só quantitativo, mas também qualitativo, para garantir que o serviço seja executado com qualidade. Como é que vai ser feito isso? Se o dimensionamento da equipe que está colocado aí, qual o critério para saber se aquela quantidade de médicos por especialidade da equipe de enfermagem, de apoio, ela é suficiente para atender aquela unidade diante da quantidade da população de referência lá do PA Campo Grande? Podemos estar tranquilos que com esse dimensionamento a gente vai ter equipe suficiente para atender a demanda? Ou ainda vai ter gargalo, né? Eu acho que a dificuldade para a implementação do concurso já foi dito. Enfim, só queria mais uma pergunta. Essa contratação, nesse formato, é transitório. Ao final desse período, a gente deve ter o concurso e a reposição dos funcionários de carreira, conforme aquilo que está sendo ou foi apresentado num plano estratégico do Mário Gatti. Não sei se me fiz entender. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Luiz Carlos Rossini. Eu também vou ser bem breve aqui nos meus questionamentos, presidente e doutora Daniela. A gente vive aprendendo com os erros e com os acertos. Claro que tivemos aí alguns erros que procuraram ser sanados na gestão da US Vitale, então, especificamente ali do Ouro Verde. Hoje, a forma com que está sendo administrado, a gestão, trouxe algum embasamento para que vocês pudessem, eventualmente, estar propondo essa modalidade, esse chamamento público? Um outro questionamento meu, nós temos gestores suficientes, coordenadores, pessoas que têm expertise, para ser responsáveis de gerir esse contrato de forma que não tenha nenhum tipo, ou minimize, talvez, aí, alguns transtornos à população. E também gostaria que o senhor explicasse um pouquinho mais, bem rápido, esse modal do ensino. Segue as mesmas normas do Mário Gatti, enfim, do contrato que tem lá com a PUC, só que gostaria que fosse um pouquinho mais objetivo e um pouco mais, trouxesse algumas informações a mais sobre essa modalidade do ensino, da formação acadêmica. Muito obrigado. Bom, vamos tentar otimizar a resposta aqui para abreviar. Duas coisinhas. Eu, até pela idade, participo do SUS desde sua formação em 88. Eu, quando estudante, não tinha o SUS. Eu já era responsável por como estudante, como os postos de atendimento do INPS, na cidade de Jundiaí, onde eu me formei. Eu fazia escala dos estudantes. Então, eu tenho um vínculo com o SUS antigo, sempre trabalhei pelo SUS a vida toda, além de trabalhar na academia e na atividade privada também. Então, eu não tenho ilusão, e isso eu estou falando, tira ideologias à parte. Não vai ser possível, a menos que mude muito esse país, você ter orçamentação para trabalhar o SUS exclusivamente funcionário público. O comando tem que ser do SUS, o comando é do funcionário público, mas nós vamos ter que ter o apoio das parcerias privadas qualificadas.
numa empresa, com todo o perdão da palavra, uma empresa picareta, quer dizer, tem que triar esse pessoal que entra aqui, que não é possível discutir a partir disso. Quando eu assumi, eu fui convidado pelo prefeito, eu assumi com um compromisso, com uma, digamos assim, espada na cabeça. O Tribunal de Justiça tinha dado 3 meses para que seja implantado um projeto dos comissionados pela rede Mário Gatti, que foi a única autarquia que teve que ter esse projeto separado da Prefeitura de Campinas. 3 meses, tinha que ir até março, coincidindo com essa loucura da pandemia que foi. Nós apresentamos o projeto, passou por essa casa, esse projeto foi implantado. O segundo compromisso é estabelecer esse plano de cargos, carreiras e salários da rede, da autarquia Mário Gatti. Por quê? Porque não pode uma autarquia existir sem esse plano. Só que isso daí era para ter sido feito em 18, 19, aconteceu esse trauma todo, que foi um negócio totalmente fora de propósito. Então, não vai deixar de ser feito isso, até porque o Tribunal de Contas nos cobra severamente. Esse ano, houve uma mudança no compromisso de prestação de contas para o Tribunal de Contas, que é mensal, não é mais anual. Isso, nós temos uma marcação cerrada. Então, como tinha um projeto antigo, e isso teve algum contratempo junto ao RH da Prefeitura, e está tendo que ser replanejado, e pela complexidade que eu tinha falado há pouco, logo no início da minha explanação. Eu tenho um monte de profissional emprestado da Secretaria de Saúde que eu não posso simplesmente devolver e montar uma estrutura do Mário Gatti, porque são altamente especializados para a área hospitalar. Eu fui isso, eu fui urologista. Eu comecei em 80 no Mário Gatti, eram eu e o doutor Antônio Gulhota, falecido. Depois, quando eu saí, em 2016, eram 13 urologistas e 9 residentes. Então, o negócio cresceu de uma maneira tamanha. E a autarquia, a mesma coisa. Era o Hospital Mário Gatti e virou uma autarquia, com 3 hospitais atualmente, 4 UPAs e o SAMU. Então, essa dimensão, o plano de carga salário tem que abarcar tudo isso hoje, é outra coisa. E eu acho que uma autarquia desse porte vai levar alguns anos para ser consolidada. E nós estamos no meio do caminho. Infelizmente, essa pandemia mudou tudo. Quer dizer, a gente está atrasado uns 2 anos nisso daí, mas é um compromisso que eu tenho, porque se não me for permitido fazer isso, não tem por que eu também ficar num lugar desse. Então, isso vai acontecer. Infelizmente, vai demorar. A gente sabe os trâmites burocráticos, como é difícil, como a passagem por todas as instâncias legais, concurso, e eu estou preso a um negócio que se chama orçamento. Eu não posso fazer nada além do limite do orçamento. As discussões da Secretaria de Saúde, a rede Mário Gatti, junto com a Secretaria de Finanças, junto com o gabinete do prefeito, são imensas, porque a gente disputa espaço com todas as secretarias, todo mundo sabe disso. Eu, por mim, faltam 700 mil. Eu preencheria todos os cargos com a maior satisfação possível, mas eu sei que isso não vai ser possível. Agora, eu pretendo que 80%, 90% sejam funcionários, mas eu vou precisar contar com a iniciativa e empresas privadas em algumas situações. A coisa cresce muito rápido. Hoje nós temos a vereadora esteve comigo, nós estamos olhando o mapa de Campinas, é uma loucura. Nós fazemos divisa com 3 municípios, Sumaré, Hortolândia, Montemor, e esse pessoal manda doente para cá. Não é só a população de Campinas que a gente atende. Então, a demanda, quando alguém perguntou como é que vocês calcularam o número de profissionais, nós calculamos com uma média de 400, 500 atendimentos dia da unidade de Campo Grande. Mas, para isso passar para 700 em determinada situação, não precisa muito, não. Então, esse compromisso nós vamos fazer, o plano de cargo e salário vai ser implantado, não tenha dúvida agora. Tem os óbices legais, isso vai ser suplantado. O vereador Cecílio perguntou sobre por que uma empresa privada tem mais facilidade em deixar do que um concurso público. Eu acho assim, hoje, a empresa privada ela tem substituições mais ágeis do que a gente consegue. Como nós não conseguimos repor todos os funcionários, ele mesmo já deu a resposta. Se você tem um quadro completo, você fixa mais gente do que se a pessoa tem que trabalhar por 3. A hora que o cara começa a trabalhar por 3, ele fala, tchau, vou embora, não aguento. E quando nós discutimos o quadro, talvez você não tivesse chegado, vereador Cílio, o quadro RH de médico, clínico geral, pediatra, enfermeiro, técnico de enfermagem, assistente social.
Então, é o RH completo para a unidade. Então, você estava falando da interação com a UBS. Eu, por uma sorte, digamos assim, não conhecia o secretário de saúde. Conhecia pela Unicamp e eu por outra faculdade. Conhecia socialmente o doutor Lair. Mas eu acho que nós estamos numa fase que nós temos uma afinidade, assim, tentar fazer a coisa andar junto. Porque sem isso é absolutamente impossível você gerir. O que acontece? A UBS hoje, pela vacinação, ela está fechando o período da tarde para atendimento. Foi uma estratégia para atingir rapidamente a vacinação. Esse pessoal que é atendido usualmente pela UBS está indo para a UPA. E aí complica o atendimento. Isso também é válido para, principalmente no Anchieta e no Campo Grande, as pessoas que vêm de fora. Hoje nós fizemos uma pesquisa estatística na Anchieta metropolitana, na UPA, 17% do atendimento que não é de Campinas. Nós já tentamos deslocar o médico da UBS no período da tarde para ajudar na UPA, mas é muito complicado você fazer isso com 69 UBS. Eles também têm as urgências que aparecem à tarde. Tem os problemas da vacinação. Então, eu acredito que isso será suplantado com o arrefecimento da pandemia, até o término da vacinação na escala que está sendo feita. Eu acredito que isso vai ser minimizado e vai ajudar. Então, a nossa interação com as UBS eu acho que está bastante boa e a gente vai conseguir suplantar e melhorar a qualidade de atendimento. Em 2 anos, o que nós vamos fazer? Vai depender do que nós fizemos de plano, orçamento que eu tiver para repor e a gente estudar a situação. Não é ideia falar, eu vou usar de modelo e vou implantar isso para todo lugar. Não é isso. Nós vamos usar, eu não posso admitir para mim mesmo e para o meu grupo a desassistência. Isso é terrível para a gente. É muito difícil. E você sabe, quantas vezes você mesmo ligou final de semana, estou com problema de médico, é tudo isso? Não é bem isso, mas de fato está faltando. Outro dia outro vereador foi lá comigo falar se podia explicar para os pacientes o que era o atendimento à classificação azul, que deveria ser atendida na UBS. Tudo bem, a gente pode fazer isso, mas sabe que não é fácil quando nós estamos falando em 400 atendimentos dia. Nós estamos com 2 entradas, uma para Covid e uma para não Covid. Então, são problemas pontuais que eu espero conseguir organizar isso num período de tempo razoável. Agora, se vai perder qualidade, eu acho que não. Nós estamos fazendo tudo para que não se perca a qualidade. Agora, vai ter uma avaliação esses 2 anos. De repente, fala, olha, realmente, se estavam certos, eu estava errado, alguém vai ter que dar o braço a torcer aqui. Mas eu acho que o que eu disponho legalmente, que disponho factivelmente de ser feito agora é isso. Então, é nesse sentido que eu quero falar. Não sei se... Doutor Paulo, ficou alguma coisa que eu... Eu acho que não, né, presidente? Bom. O que é, vereador? Fala no microfone. Perdão. É sobre a distribuição, doutor Sérgio, das fichas nas unidades básicas de saúde esta semana que nos chegou essa informação, uma reclamação, uma denúncia. Eu vou pedir para o doutor Esteno aqui, que é o diretor, ele responde para você. Vereador Cecílio, a gente, como tem sido motivo, inclusive, do chamamento público para a entidade beneficente, o Campo Grande ele vem tendo problemas, principalmente na escala médica da clínica, né? Historicamente, a escala da pediatria ela sempre teve déficits e a gente não consegue nem compor escala aos fins de semana, né? Compondo uma forma alternativa de atendimento da pediatria com o SAMU para a remoção rápida, né? Um atendimento inicial e a remoção rápida. E a gente está começando a observar isso já chegando a um ponto na clínica médica. Né? E, particularmente, na quinta-feira, a gente tinha uma composição de escala satisfatória. Né? A gente tinha a composição de 4 médicos no período diurno e 4 médicos no período noturno. O que aconteceu? Nós tomamos 3 LTS na quinta-feira. Perdão, LTS é a licença saúde. Tá? Então, quando a gente se depara com uma situação preemente dessa, a gente teve que deslocar médico de outras unidades, né? A gente trabalha como a rede Mário Gatti é uma rede
interligada, a gente consegue deslocar. E foi o que nós fizemos. Nós deslocamos médicos do Carlos Lourenço para ajudar a compor a escala. Então, durante o dia, a gente ficou com 2 médicos na UPA do Campo Grande, e à noite, no período da noite, a gente conseguiu recompor a escala com o próprio corpo clínico da unidade, e ficamos com 2 médicos. Mas 2 médicos para a UPA Campo Grande, para um volume que tem lá, acaba comprometendo. A gente tem que trabalhar sempre na lógica da classificação de risco, né? No acolhimento da classificação de risco. Então, sempre é dado nessas situações, em todas as situações, mas mais preeminentemente nessa, a necessidade de você observar, classificar e atender os pacientes que têm uma gravidade maior. E é isso que a gente procura fazer, tá? Sempre colocar dessa forma. Então, o que aconteceu na quinta-feira foi pontualmente isso. A gente teve um agravamento na escala de última hora por conta de licenças médicas. Bom, muito obrigado, doutor Steno. Nós já estamos aí com o horário estourado. Eu quero agradecer mais uma vez a presença da vereadora Guida Calisto, do vereador Cecílio Santos, da vereadora Mariana Conte, do vereador Luiz Carlos Rossini, do presidente Sérgio Bisonha, da doutora Daniela e do doutor Steno. Agradecer a presença de todos aqui no plenário e agradecer a audiência de vocês que nos acompanharam pela TV Câmara. Muito obrigado, um bom dia a todos. Converso agora com o vereador Paulo Haddad, ele que é presidente aqui da Comissão de Política Social e Saúde da Câmara. Vereador, conta pra gente então que balanço o senhor faz desse 5º encontro extraordinário da comissão. Balanço muito positivo. Tivemos aqui a presença do presidente da Rede Mário Gatti, da doutora Daniela, para prestar os esclarecimentos jurídicos, doutor Steno, que é o responsável pela UPA, passando, né, qual é o cenário atual. Nós temos aí muita dificuldade de fixar o médico, principalmente aqui da clínica médica, do pediatra, nessa unidade básica de saúde, e esse novo modal, né, essa nova modalidade de reposição de RH, com certeza ele trará um resultado, contemplará, né, a população, fazendo com que os médicos se fixem, né, a empresa ganhadora, ela tem ali a disponibilidade de RH para atender a população da região do Campo Grande, que é uma região muito grande, muito importante, né, com uma população intensa. Esse modelo apresentado aqui pelo presidente da Rede Mário Gatti, né, e a equipe, é uma forma de emergencial, de a gente não ter problemas no futuro? Eu acredito que sim, né? Todas as tentativas para que se pudesse repor, né, para que se tivesse a presença do médico, elas foram feitas. Chegou-se à conclusão que esse seria um modelo a ser implantado, que pudesse trazer aí, né, resposta àquilo que a população necessita, que é o médico no posto de saúde. E essa contratação é por 2 anos. No final de 2 anos, nós veremos se aquilo que foi optado foi a melhor alternativa ou não. Então, eu acho que sinalizar para a população que o poder público está fazendo a sua parte, e isso é importante porque a população sinta, né, acolhida nas suas necessidades básicas, que é a necessidade talvez a mais importante, que é a área de saúde. E aí, quais são os próximos passos da comissão? Já tem o próximo tema a ser discutido? Então, a comissão provavelmente se reunirá para se debruçar em alguns projetos que estão tramitando na casa, para que a gente possa dar parecer, para que eles possam ser votados em plenário. Muito obrigado pela entrevista e, aproveitando, parabéns pelo Dia do Médico. Eu que agradeço, e também deixar aqui de público parabéns a todos os companheiros, colegas médicos da cidade de Campinas, do estado e do nosso país, que tanto contribuem, né, para a população, para trazer um alento à nossa população tão necessitada, né, de um atendimento digno, um atendimento com responsabilidade. Encerrada aqui, então, a reunião da Comissão de Política Social e Saúde da Câmara. Fique com a gente, acompanhe a nossa programação.
TV Câmara, Campinas.